mensagem da cruz ao mundo. Essa é a SBN. Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Lauren Larson, Jim Mosley, e nós estamos muito contentes e felizes de estar com você. Vamos continuar de onde paramos no programa passado. O 15º capítulo de 1 Coríntios, vamos começar com o versículo 11, por favor. Então, ou sejam eles... Neste caso, os outros apóstolos. Assim pregamos. O que eles pregaram? E assim haveis crido. Os falsos ensinadores tinham tentado desviar sua fé da ressurreição vindoura, permitindo ao leitor entender que a ressurreição e o arrebatamento são o mesmo. Então, nós encontramos o problema aqui de falsos mestres vindo e, obviamente, alguns deles eram muito instruídos e outros falavam bem e tal, conheciam bastante a lei de Moisés, mas de uma forma errada. E então eles estavam transformando algumas pessoas, mudando o coração deles na direção para onde eles já não acreditavam mais na verdade. Entenda, quando Paulo ia até um certo lugar e construía uma igreja, como ele fez na cidade de Corinto, isso é algo de lado, não tem nada a ver com o assunto, mas eu já estive, o Jim também já esteve ali, o Bob deve ter ido também. Eu já estive nas ruínas de Corinto e não há uma cidade ali agora. Era um lugar muito bonito para uma cidade, mas não existe mais nada lá agora. De qualquer forma, Paulo, se eu estou me lembrando bem, ele saiu de Atenas, onde ele tinha ministrado no Areópago e depois na cidade por alguns dias e por aí vai. E eles tinham pessoas que traziam alguns assuntos e Paulo aproveitou aquilo e ministrou e pregou o evangelho. Mas de qualquer forma, o Senhor o chamou agora para ir a Corinto. Corinto era uma das cidades mais aborrecidas do mundo, talvez a mais aborrecida. Era conhecida por duas coisas. Primeiro, filosofia, pois tinha produzido 2 ou 3 filósofos famosos daquela época, e em segundo lugar, por mais estranho que fosse, vícios. Haviam mais de 100 prostitutas do templo e só Deus sabe quantos mais da variedade comum na cidade de Corinto. Então, Paulo chega até essa cidade para começar uma igreja, e foi o que ele fez. E muita gente foi salva, muitas vidas foram transformadas. Ele pregou o evangelho. Aqueles com ele pregavam o que Deus tinha dado a ele. E vidas foram gloriosamente transformadas. Olha, não há nada como uma pessoa que recebe a Cristo e a alma delas é salva e a vida é transformada para melhor, eu tenho que mencionar. Então Satanás, ele trazia falsos apóstolos, alguns de Jerusalém ou de qualquer outro lugar, e eles estavam mudando a cabeça das pessoas para ficarem contra Paulo e colocando o coração deles contra Paulo e os que estavam com ele e tentando trazê-los para o lado da lei e que evidentemente obtiveram êxito com alguns. Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava escrevendo para pessoas que tinham sido atrapalhados, eles tinham sido bombardeados, essa não é a palavra que eu quero, tinham sido alimentados por uma mensagem cheia de lei e tinha removido eles da graça e agora eles estão correndo o risco de perder a sua alma se continuassem nessa situação. Muito bem, vamos continuar. Ele disse para eles, assim pregamos, assim haveis crido. Sabe, antes da gente continuar aqui, uma das coisas que Paulo fez, que eu acho que nós tínhamos que marcar aqui, no verso 11, ele realmente desvia a atenção dele mesmo. Ele está dando testemunho aqui. No versículo 10, da graça de Deus,
produzindo quem ele era, mas também produzindo e trabalhando nele, produzindo o ministério efetivo que ele tinha, onde ele trabalhava muito mais do que os outros apóstolos. Mas ele aponta para algo aqui que ele não, acho que no versículo 11, ele não está ostentando sobre ele mesmo. Ele está desviando a atenção longe dele e apontando para o Isso evangelho. mesmo, verdade. Porque ele diz aqui, se foi eu ou eles, então E nós assim pregamos. haveis crido, certo? Então, se fui eu que trouxe você para o evangelho, ou um dos outros apóstolos, ou seja quem for, eles trouxeram, você acreditou no evangelho verdadeiro, e você foi salvo, você acreditou. E eu acho que Paulo aqui, ele está mostrando seu coração, ele está desviando a atenção, ele está mostrando que não tem nada a ver comigo, mas é o evangelho isso mesmo, que é verdade, importante. é o evangelho. Mas os dois não podem ser separados. O pregador e o que é pregado. Você não Sim. tem como separar os dois. Você pode dizer, eu aceito que ele está pregando, mas eu não gosto dele. Ou, eu gosto dele, mas eu não gosto do que ele prega. Olha, você não tem como seguir esses caminhos. Se você aceitar de uma forma correta e você aceitar a pessoa, não significa que você pensa que ele é Deus ou nada assim. E você respeita a pessoa, então você respeita o que ele prega, se você acredita. Não há como separar os dois aqui. Irmão Swagger, a palavra pregar no grego quer dizer proclamar como mensageiro. E essa pessoa andava na cidade gritando e levando as novidades nas ruas da cidade. Essa pessoa podia repetir e repetir em todos os quarteirões a informação e está pensando em outra coisa porque ele estava acostumado. Mas a proclamação do evangelho que está se referindo aqui, como você disse, o pregador e a mensagem são inseparáveis. Eu acho que em Filipenses 3:12 diz que ele foi preso por Jesus Cristo para este propósito, em outras palavras. Ele experimentou o efeito da cruz, do nascimento, crendo em Jesus Cristo, quando ele fez isso e morreu por mim na cruz. E essa pessoa, Deus toma conta dela e chama para pregar, e ela faz uma proclamação, ela proclama a verdade de Deus, e são inseparáveis, eles têm uma experiência. Então, anjos não podem fazer isso. Um dia eles vão pregar no futuro, mas é um anúncio. O pregador hoje, isso aqui está falando que Paulo era esta pessoa, chamada de Deus e ungida pelo Espírito Santo. Ele pregou o que ele tinha experimentado. E, acima de tudo, ele experimentou o resultado da palavra da cruz, a mensagem da cruz, que havia sido revelado a ele. E uma vez que você tem esta revelação, essa iluminação da palavra, porque Paulo ele tinha muito entendimento no Antigo Testamento, especialmente no sistema sacrificial e sacerdócio e tabernáculo. Então, ele tinha essa revelação. Esta é a resposta que eu busco de como viver para Deus. Sabe, ele não nos diz quais eram seus problemas, mas você disse antes, e o Lauren também, Romanos 7 nos diz que Paulo tinha esse predicamento antes de crer. Verdade. Ele não podia encontrar aquela vitória, mas quando a revelação da cruz veio, e pela fé e pela obra de Cristo. Então ele proclama aqui, e ele ensina também, explicando esta mensagem. Nós vamos descobrir aqui que ele disse, acreditaram, e eles estavam caminhando da forma certa, vivendo da maneira certa, mas agora começando a acreditar em algo falso, e que eles aprenderam que a ressurreição não existe. Esse ensinamento falso vai afetar o seu caminhar. Claro que vai. Vai te machucar muito. É prejudicial. Olha, vamos ler aqui o versículo 12. Isso vai te ajudar a entender o que estamos dizendo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos? Alguns, na verdade, negavam a reconhecer a doutrina da ressurreição. Então, vemos aqui que falsos mestres tinham entrado nessa congregação e
todos vocês aqui, sabe? Todos nós já tivemos experiências com pessoas com o qual amamos e aceitaram o evangelho. E o Senhor fez coisas boas por eles, coisas grandes, e vemos eles começando a desviar. Vemos eles, sabe, em um caminho errado. Agora, me ajude com isso aqui. Em meu coração, eu realmente acredito que uma pessoa não vai se desviar se guardarem a palavra no seu coração. É quando eles começam a acreditar em uma mentira. Se você puder cavar, você vai entender que estão acreditando em uma história mentirosa, estão acreditando em um ensino falso de um pregador que eles escutaram e se agarraram àquilo, e por aí vai. E isso vai aos poucos levando eles para baixo. E eu não. Olha, bem, deixa eu falar de uma outra forma. Eu ia dizer que eu não acho que. Não, eu acho que toda pessoa que se desvia faz isso por causa de uma doutrina falsa de alguma forma. Isso pode não estar certo, pode ser forte demais, mas eu acredito que a doutrina falsa tem uma palavra falsa tem um papel muito importante no desvio de muitos crentes, como fez aqui em Corinto. Sim, eu acho que você falou muito bem, porque abrange tudo aqui. Eles começaram a acreditar numa mentira, uma doutrina, ou talvez relativo à pessoa pregando, ou em relação ao serviço, culto, alguma coisa que começou a crescer no seu coração e na sua mente, que era uma mentira. E Satanás, ele coloca isso muito enganosamente, e essa pessoa começa a girar em volta disso, e respirar, e viver, e aí se torna uma verdade para elas. Pode ser uma doutrina falsa, ou uma informação. E Paulo não está pregando isso, então nós vemos aqui nessa primeira epístola para a igreja de Corinto que ele não tinha certeza se eles iam receber ou não. Ele estava muito receoso que eles não iam receber. Receber que quando ele escreveu a primeira carta, 1 Coríntios, eu estou tentando lembrar aqui agora, ele ia se encontrar com Timóteo em Troade. Sim, ele já tinha escrito a carta tinha sido enviada e emissários, Timóteo e outros, até a igreja para ver como eles tinham reagido à carta. Sim, ele deixou Éfeso depois do tumulto, certo, e viajou para Macedônia, provavelmente Filícia e aquela área, e quando ele se encontrou com Timóteo, somente meses depois de ter escrito isto. Mas ele estava tão aborrecido que quando ele foi para Troade, ele nem ministrou naquela época ali. Sim, ele não queria ficar lá e ele Timóteo tinha que encontrar ele ali, mas não o encontrou. Sim, mas ele se encontrou na Macedônia. Certo. Eles se encontraram, Timóteo voltando. E ele descobriu que a igreja tinha recebido a carta. Sim, a maioria deles, Aquias e seu ensinamento e por carta ou por emissários. A minoria que Paulo falou em 2 Coríntios, que eram contra eles. Verdade. A maioria do povo em Corinto voltaram para o ensinamento básico. E ele temia que se aquela igreja acabasse, que ia ser um efeito dominó em todas as igrejas. E ele tinha razão em se sentir dessa forma, mas era a doutrina falsa que estava fazendo aquilo. Sim. Que começou, sabe, essa bola de neve. Sim, Paulo tinha, e você podia ver em Colossenses 2, Paulo tinha o cuidado de todas as igrejas. Sim, ele carregava esse peso com ele. Então, sabe, eu acho que ele sentia o mesmo pela igreja de Corinto, a igreja de Bereia e a Tessalônica. Mas isso é verdade, mas ele tinha mais problemas em Corinto. Sim, a igreja chegou até a beira de cair. Verdade. Espiritualmente falando. Sim. E ele gastou 18 meses. Certo. Naquele lugar. E o único lugar que ele ficou mais longo foi Éfeso, 3 anos. Então, quando você fica num lugar e você investe a sua alma e seu coração e tudo que você tem, você fica conectado. Existe uma conexão. É verdade, existe sim. Irmão Swagger, nós temos que reconhecer, eu só estou falando de passagem, porque é meio óbvio, mas a gente já declarou que crendo em algo que não é a palavra de Deus pura, a Bíblia, o que Deus nos deu, isso leva para a destruição da fé de uma pessoa. Vamos ver isso mais tarde nesse capítulo,
que se você não crê na ressurreição, a sua fé é em vão, é vazia, não tem valor, é destruída. Então, toda doutrina falsa, uma vez salvo e sempre salvo, você pensa, bom, as pessoas podem acreditar como eles quiserem? Não. Eles podem, eles têm essa liberdade, mas quando você faz isso, você vai para um outro Jesus e um outro evangelho. A sua fé começa a enfraquecer e diminuir. Certo. E se corromper ao ponto que se torna nada. Vocês podem sentir a firmeza na mensagem da cruz, é como uma âncora. É mesmo, É como uma âncora, sabe? Eu nunca, em toda a minha vida, encontrei nada que tivesse um poder de solidez como essa Amém. Mensagem tem. Sim, é verdade. Eu não tenho nenhum desejo de voltar e fazer algo mas fora diferente. isso, não tem para onde ir. Bom, a base de toda a mensagem é a mensagem da cruz. E conecta toda a palavra de Deus. Conecta todo o plano redentor do Senhor. E quando você vê isso, nós falamos de âncora, é isso que é. É a âncora do evangelho. Então, você nunca sabe, às vezes você vê algo que é verdade, você prega por um tempo e depois você vai para frente e você adiciona outras coisas. A cruz não é assim. A cruz é a âncora de tudo. Tudo está conectado. Estamos ensinando no nosso outro programa a mensagem da cruz. E todos vocês se lembram porque estamos no meio disso agora, mas rejeitar essa luz da cruz de Cristo, rejeitar essa iluminação, a pessoa nunca é deixada estática, ela nunca é deixada em um nível plano, é algo que vai piorando e se essa grande luz for rejeitada, porque estamos falando de até mesmo ainda maior, se algo pode ser maior do que a ressurreição, é um padrão maior, a cruz é o maior padrão de todos, toda doutrina, incluindo a ressurreição, é construída na fundação da cruz. Swagger, nós não dizemos isto para ter um efeito dominó, como uma ameaça, mas como uma preocupação. É verdade, é mesmo. A consequência da fé de uma pessoa que está destruída. Você perdeu tudo, você perdeu sua alma, isso acontece. Então a preocupação é um amor de dizer, existem consequências em acreditar em algo outro do que da cruz. Você será enganado e você vai ser seduzido para o erro e você vai começar a tropeçar e andar errado. É de amor, você está certo, mas encontramos aqui que Paulo, ele realmente falava forte aqui, sabe? Com certeza. Ele não ficou medindo palavras, não ficou mesmo. Quando lemos aqui, vamos ver isso. E pode ler o versículo 12 mais uma vez, por favor. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Eu tenho que te dizer, Paulo faz muito o ensino dele perguntando coisas, não é? Fazia muito. Alguns, na realidade, negavam a reconhecer a doutrina da ressurreição. Eles tinham ouvido isso em algum lugar. Eles não inventaram da cabeça deles. Isso foi de alguém que veio até ali pregando que não havia ressurreição. Bem, é claro que o versículo 12, esse ensinamento que não existia ressurreição, primeiramente não veio de Paulo e não veio dos outros apóstolos, veio de alguém que estava entre eles, que estava pregando que não havia ressurreição. Não existe ressurreição depois da morte. E isto, nesse dia que Paulo e os outros apóstolos, que foram aqueles pelos quais a palavra de Deus, o Novo Testamento foi escrito. Paulo escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento, a Nova Aliança, e foi através deles, da palavra de Deus, que, mesmo que eles tinham o Antigo Testamento, essa era a palavra agora. Através das cartas de Paulo e dos 4 evangelhos sendo escritos, e outras cartas de Pedro e João, e Tiago e outros, e Judas, foi desenvolvido bem aqui nessa época. Bem diante deles, foi desenvolvida. Mesmo. Eu tenho que te interromper, continue com seu raciocínio, mas será que eles entenderam que quando tinham essa epístola em suas mãos,
que estavam segurando a própria palavra de Deus? Eu não sei em qual nível eles sabiam e se eles realmente sabiam que seria parte da palavra de Deus, mas de qualquer forma, o meu ponto é esse, porque eles não receberam essa doutrina deles mesmos, Paulo e os outros apóstolos, que então neste momento não era bíblico, era antibíblico. Para nós seria como alguma outra coisa. O irmão Jimmy falou aqui, qualquer coisa que não vem da palavra de Deus, claramente da palavra de Deus, é uma doutrina que precisa ser removida. Mas Bob, várias pessoas dizem que o que estão ensinando, por mais errado que seja, eles dizem que é bíblico. Sim, e esta é a decepção que vem, essa decepção que vem com o ensinamento errado. A palavra é usada, mas ela é tirada fora do contexto e não está no contexto apropriado. Agora aqui, alguma coisa, quando nós pensamos nas nossas mentes, como podiam acreditar em uma doutrina que não existe ressurreição dos mortos? Quando Paulo chegou a eles e pregou para eles, ele disse anteriormente no capítulo 15 que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com a palavra e ele ressuscitou dentre os mortos de acordo com a palavra de Deus. Como que eles podiam acreditar em algo tão claro e errado? Que não existe ressurreição? Bem, eu acho que a mesma coisa agora está acontecendo com a mensagem da cruz. Como é que as pessoas não podem acreditar quando escutam e têm um conhecimento dela? Como é que eles podem deixar de lado? Pois é, você está falando de boas novas aqui. Essas são boas novas. Bom, nós podemos olhar aqui para trás e pensar como é que eles podiam acreditar algo que era tão errado. Depois de ter ouvido Paulo e os outros pregarem. Sim, mas mostra aqui o poder da decepção e o poder de uma mentira. A mentira, neste caso, não era... Eu não vejo isso como uma mentirinha branca que veio assim pela porta de trás. Isso era algo que era claramente errado. Certo, verdade. Não existe ressurreição dentre os mortos. Mas isso nos mostra que até o povo de Deus, que foram fundados na palavra da cruz, podem desviar a sua fé e ser guiado por algo que é errado. Com certeza. Isso nos mostra o poder de uma mentira e o poder de um engano. E nos mostra quão importante é para nós fixarmos os nossos olhos em Cristo e ancorarmos a nossa fé na obra finalizadora de Jesus Cristo que ele fez por nós na cruz. É o ensino bíblico claro do que realmente é o Evangelho. Um pregador me disse há um tempo atrás que ele me perguntou assim, esse pregador, e falou o nome dele, todos nós íamos saber quem ele é se eu falasse, mas não vou falar. Ele perguntou, irmão Swagger, ele profetizou e disse, eu tenho uma cópia aqui gravada. Ele profetizou que o Castro ia morrer esse ano que vem, no próximo ano, que o Castro morreria e que um grande avivamento viria e a democracia voltaria para Cuba. E ele disse, já faz mais de um ano e o Castro ainda não morreu. Certo. E ele disse, eu estou dizendo que até hoje ele não morreu, né? Mas não há mover de Deus acontecendo em Cuba, pelo menos não sabemos. E ele disse, será que essa mensagem veio do Senhor? E eu disse, eu acho que não. Eu disse, é muito óbvio que isso não é do Senhor. Sim. Mas quantos cristãos hoje estão se desviando por causa de mensagens falsas, dizendo que são do Senhor, dizendo que vem de Deus. E aqui é o que me deixa chocado. Me deixa chocado que o tempo acabou. E muito obrigado por estar conosco. Fique ligado nessa promoção. Peça se você puder, por favor.